Aí, brother, estamos junto com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões. Vamos falar rapidamente de Palmeiras e Santos hoje. E com várias notícias. Leila Pereira, João Paulo Sampaio, Abel Ferreira, presidente, cúpula do Flamengo, enfim. Mas antes, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E se gostam do conteúdo, aqui não tem lixo, não tem merda, eu não passo isso pra vocês. Indiquem pros seus amigos para dar uma força pro canal, valeu? Vamos lá, a gente vai falar de Palmeiras e Santos por último. Existem algumas notícias e algumas atitudes que vale a pena prestar atenção. Bom, antes de tudo, quando o presidente do Flamengo, presidente, diretor, eu sou totalmente contra essa cúpula, eu sou totalmente contra, não a instituição Flamengo, mas tudo que gira, a podridão que gira lá dentro, desde um bandido, um jogador bandido que está condenado. Bom, enfim, o caso Ninho do Urubu, que todo mundo foi inocentado, diretor, nada aconteceu, nada, não vou ficar dando burro em ponta de faca e repetindo toda vez a mesma coisa, mas não é isso. Só que quando eles falam do conflito de interesses de Leila Pereira, que isso e aquilo, eles estão cobertos de razões. Porque essa Leila Pereira, ela prejudica o Palmeiras. Quando ela tira uma foto com o afilhado dela, que é um escândalo isso, escândalo. Ela nunca tirou uma foto, que eu nunca vi, ela tirando foto com o presidente, isso e aquilo, de times e aquilo. Puro interesse próprio. Ela está prejudicando a imagem do Palmeiras, porque ela está dando margem para falar em tudo do Palmeiras. Patética, pífia. Para quem não sabe, o Palmeiras foi punido de novo na Conmebol. Como? O Andrés Pereira deu aquele tapa, aquele absurdo que expulsou. O Pulgar, no final da Libertadores, não foi expulso por dar uma entrada com o jogo parado. Mas isso nada mais é que a Conmebol, CBF, Conmebol, FIFA, todos órgãos corruptos. Podridão, Mardilão. Eu não estou acusando, é só vocês verem a história. A história está aí. E não aconteceu nada. O Andrés Pereira pegou um jogo de suspensão. Como se não bastasse, pegou o segundo. Dá para entender isso? Eu estou pegando aqui algumas coisas. Só que eu estou pegando aqui o que eu fiz algumas anotações, algumas gravações para me lembrar. Então, essa é a Conmebol, esse é o Flamengo, mas eles nesse ponto têm total razão. A podridão, a porqueira, a gestão nefasta, lixo, a latrina, o esgoto, que é essa gestão de Leila Pereira, tá aí, tá na cara. Mas aí tem os meus amigos particulares, essa torcidinha, a parte do Palmeiras de merda, essa bosta de torcida, que aplaude nomenclaturas. Aplaudam nomenclaturas. A fudidona, a pica das galáxias, a bilionária, trilionária caneteira, porque ela pode, ela faz. Ela que vai pra puta que pariu. Se ela tem dinheiro, tá ótimo. Eu gostaria de saber da história profissional da Leila Pereira. Isso eu não vou saber, porque nunca vai aparecer. Só isso, eu gostaria de entender. Porque aí eu entendo como que ela administra o Palmeiras. Mas tudo, ou o porquê de ter determinadas atitudes, ações, enfim, eu gostaria. Eu fiz isso na minha vida toda. Sempre, eu por formação, quando eu falo, eu não tenho essa formação, eu não me meto. Eu sou economista por formação. Então eu gostaria de entender. Bom, deixando isso de lado, porque ela não vai fazer nada na Conmebol, vão mandar uma cartinha, novamente, o nosso fantástico departamento jurídico vai dar uma tecla, vai clicar Enter e vai sair a carta pronta, oficial, e vão lá tentar defender isso. Nada mais que podre, da ânsia, para mim da ânsia de vômito, eu tenho vontade de vomitar. Só de ver, de ouvir e ver essa pessoa lá. Bom, queria parabenizar João Paulo Sampaio de novo. Esse merece todos os créditos do que o Palmeiras vive hoje. Por uma gestão de merda que essa Leila Pereira faz,
junto com Anderson Barros, com o seu maridinho e a bosta do conselho, junto com o Buozzi. Esse é o cara que segura, porque é ele que põe dinheiro no Palmeiras. Ele e sua equipe. E pela competência de todos. Parabéns, João, por mais uma venda. O Palmeiras ultrapassa na gestão João Paulo Sampaio mais de 2 bilhões e 300 milhões em vendas de atletas da base. Eu ouso dizer que o Palmeiras, se não é a melhor, está entre as duas melhores, nem sei quem é a primeira, se tem a primeira ou outra, base do mundo. Parabéns, você é monstro, você é gigante. Você, sua equipe, leia-se. O Palmeiras, eu vou entrar no âmbito de jogo Palmeiras e... antes de tudo, hashtag Volta Nobre, fora Leila, fora some vaza, Leila Pereira, maridinho, conselho de merda, lixos, Anderson Barros, meu Deus do céu, Buozzi, meu Deus do céu, hashtag Volta Nobre. Eu só falo da parte profissional, tá? Palmeiras e Santos, de novo para mim, vou falar agora, eu não vou falar depois, vai ser aquele jogo modorrento, aquele jogo que se o Santos jogar recuado, que eu não acredito, mas se o Santos jogar recuado, porque o Cuca vai armar, vai querer dar um nó tático, que não é muito difícil dar um nó tático no Abel Ferreira, ele vai jogar lá em cima, se não, o Palmeiras de novo vai ter todas as dificuldades do mundo, não tem criatividade nenhuma, lateral, zagueiro, zagueiro segundo, terceiro zagueiro, quando joga com 3 zagueiros, se não lateral, volta tudo, tananã, põe no Marlon Freitas, que quando ele olha para o ataque não tem o que fazer. O Vitor Roque jogando de costas, porque não tem criatividade esse time, não tem esquema de jogo, não tem repertório, não tem soluções, não tem nada, não tem variações, não tem. O Piquerez, infelizmente, não está jogando absolutamente nada, 2 laterais merda. E quando ele vai começar, se quando começa, ou quando ele coloca Emiliano Martinez, ele não coloca o Lucas Evangelista. É só ver o que o menino jogou contra o Cerro Porteño. Mas existe a hierarquia de merda de Abel Ferreira, que mais uma vez afunda o Palmeiras. Sempre essas hierarquias de bosta dele, porque os processos dele, os processos que vão pra puta que pariu. E aí eu vou contar pra vocês. E aí vai ser a mesma coisa, aquele jogo modorrento. Não tem penetração, então sobra pra gente dar o chute de fora, que é o que aconteceu exatamente contra o Vasco. Aí tem que, quando você não tem criatividade, você não tem esquema de jogo, variações de jogo, soluções de jogo, repertório, tem que vir as individualidades. Mais um ano, depois de vários investimentos, Palmeiras não joga. Volto a perguntar, esse mesmo elenco, que é totalmente desequilibrado, vamos deixar muito claro, posições que sobra jogador e na realidade não tem um jogador, sobra jogador e não tem um, vocês entenderam o que eu estou falando? Por exemplo, o lateral direito. Não estaria jogando muito mais na mão de um outro técnico? Eu não estou falando de qualquer técnico. Eu não tenho autorização para falar. Outro dia uma pessoa, amigo meu, me mandou uma mensagem. Tá bom, Gabay, manda o Abel Ferreira embora, quem coloca? Eu assim, de prática, sabe, saiu, Jorge Jesus. Não sei se ele está na seleção portuguesa, já não tenho a mínima ideia. Não falta técnico. O Cruzeiro não foi buscar o Arthur Jorge lá no time da Arábia? Mas a gente não tem criatividade, a gente não tem nada. Nós temos uma pífia patética, nós temos uma 500 degraus abaixo do medíocre, inoperante, inativa, não profissional, não criativa. Um escândalo de presidente. Não tem capacidade, que não é qualificada para sentar na cadeira que senta e exercer o cargo que exerce. Então, realmente, por esse lado, é uma pergunta muito inteligente que ele fez. Porque ela não vai, ela não sabe. Ela não sabe. Hoje quem administra o Palmeiras é o Abel Ferreira. É muito nítido isso. O futebol do Palmeiras não é administrado por ela.
ela aparece nos momentos de foto com o afilhado. Essa porqueira, essa nojeira, esse desespero. Aí amigos particulares, aí torcida, a parte do Palmeiras, que é uma bosta de torcida, um lixo de torcida. Aplaudam isso. Apoiem. Sabe qual é a vitória do Palmeiras? Vendeu o Alan. Olha como nós vendemos bem! E nós somos vices, que nem ano passado. Não dando um chute no gol na Libertadores. Final de... Eu nunca vi isso na minha vida, de verdade. E olha que eu tenho um pouco de anos de futebol. Um pouco de anos de futebol. Deu pra entender, né? É isso. E aí, quando eu falo de um elenco desequilibrado, você olha pro Palmeiras, não tem um camisa 10. Eu elogio o Flamengo nesse ponto. Porque é o nosso concorrente, é o nosso rival. Hoje é o nosso rival, já de alguns anos. O Flamengo tem um camisa 10 clássico, que ele acha passes, que ele faz o time rodar, que ele pensa o jogo. A gente não tem quem pense o jogo. Que chama-se Arrascaeta. E estavam querendo Almada, além de tudo, hein? Enquanto que a patética, a pífia, não reconhece, ela e o Abel Ferreira, um erro, não reconhece as merdas que fazem, por isso um time blindado, para não aparecer as merdas incontáveis que deve estar lá dentro, a sujeira que deve estar lá dentro, e falar, não, nós precisamos de um camisa 10. Não, tá tudo ótimo, nós temos um elenco maravilhoso. Vocês estão mais calmos? Aí, torcidinha de merda, aplaude aí. Amigos particulares meus, que são os puxa-sacos de Leila Pereira, lambe-sacos, eles eu não acredito, mas por determinados motivos. Um povo predominantemente ignorante, interesseiros, parciais, clubistas, tendenciosos, cada um tem o seu interesse. É a verdade. Tem mais algumas notícias aqui, rápidas. Depois eu quero passar duas frases para vocês, aleatórias, que eu estava lendo. Para o Palmeiras bater a meta, que foi planejado, né? No final de 2025, começo de 2026 para esse ano, o Palmeiras tinha planejado 400 milhões em vendas de jogadores. Já chegou em torno de 337 milhões, quase, falta 65 milhões, 60 milhões para fechar essa meta. Queria fazer um comentário de Cafu e Roberto Carlos, gigantes jogadores, isso sim, eram jogadores de futebol, laterais maravilhosos, e os dois jogaram no Palmeiras, por sinal. Matéria da UOL, futebol, créditos da UOL. Cafu e Roberto Carlos defendem presidente da FIFA em meio à polêmica, quando ele queria mudar o esquema da FIFA, que a UEFA barrou na hora e tinha que barrar. Por quê? Porque ele só ia ganhar 5 vezes mais. E o Cafu e o Roberto Carlos provavelmente têm benefícios. Eles têm interesses. São convidados aqui, ali, eventos, tá? Eles querem apoiar. Esse é o mundo de hoje. Um mundo de ponta cabeça. Cada um olha o seu. Então, sem comentários para eles dois. Tá? Tem uma notícia que eu queria passar para vocês. Nosso amigo Neymar é relacionado para encarar o Palmeiras no gramado sintético. Isso é notícia. O cara nunca jogou no gramado sintético, nunca não. Quando o meu joelho, isso e aquilo. Gramado bom é 95, 98% dos estádios brasileiros. O cara joga nesses estádios, quer dizer, ele não joga, né? O Neymar é um cara que se joga. 20 jogos é muito. Preciso falar de um cara desses? Não, nada contra a pessoa dele, nada. Tem o mesmo viés político que ele. Então não tem nada a ver. Pra vocês verem que não tem nada a ver. Pra mim, é um escândalo de não jogador. Há 11 anos, 12 anos atrás. Acabou. Podia ter? Podia. Podia ser, não sei. Mas é Neymar. Acabou. Esse é o Neymar. E, como sempre, espero, se o Palmeiras fizer um gol logo, achar um gol que é a individualidade, como o Flaco achou aquele golaço contra o Vasco, ok. Porque senão,
Eu não confio, eu não acredito. Eu torço muito pro Palmeiras. De novo, eu vou responder para duas pessoas que me mandaram mensagens. Eu não confio, eu não acredito, não é porque eu sou pessimista. É pela estatística. Fazem 3 anos e meio, por coincidência, desde que Leila Pereira entrou, que o Palmeiras não apresenta merda nenhuma. É sempre individualidades. Merda nenhuma. Aquele timaço do Palmeiras apresentava padrão de jogo, porra. Tinha variações, tinha repertório. Esses times não me apresentam nada. É só vocês verem. Ah, mas aí vem um... Não vou falar. Vem um cara, me fala de 2023 do Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu vivo num mundo paralelo. Se você não se lembra, aquele ano de 2023, aquele jogo que foi o chave contra o Botafogo, aquela virada época do segundo tempo, porque o primeiro a gente foi humilhado, a gente foi pisado. Não é atropelado, a gente foi pisado. Pisaram várias vezes na gente. Foi um menino de 17 anos que antes, esse mesmo Abel Ferreira não colocou contra o Boca uma desclassificação nojenta, porca, no Allianz Parque, se vocês não lembram. Foi um menino. E depois só veio individualidades. Estevão, Vitor Roque, Flaco Lopes, daqui a pouco é Arias, sempre, porque não tem variações, não tem repertório, não tem soluções, não tem esquema tático, não tem esquema técnico, nada. Depende, hoje, o nosso melhor atacante, não por crítica, porque falam do Vitor Roque, a bola não chega pro cara, só chega espeto pro cara, tomando porrada o tempo todo. Tudo bem que o Vitor Roque gosta do jogo de contato. Quando que no jogo do Vasco ele pegou 2 bolas para partir na vertical? Ele precisa pegar, fazer a volta, girar. É só vocês verem. Vamos lá, que o Palmeiras faça um ótimo jogo. Eu continuo torcendo, confiando e acreditando 0. No trabalho de Abel Ferreira, menos 1000. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. Ótimo dia, eu agradeço.